Ainda não sabe o que é CAC e o que é LTV? E mais, quer aprender como calcular o CAC e o LTV? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar na prática como fazer isso. Já curte o vídeo, porque aqui eu posto vídeos que ajudam a colocar mais dinheiro no seu bolso. Bora pro vídeo? Bom, vamos começar do começo? O que é CAC? O que é LTV? Qual que é a sua importância? CAC significa custo de aquisição do cliente. E LTV é lifetime value, né? Ou, em português, o valor do tempo de vida. Eles são indicadores comerciais que demonstram o quão eficientes estão sendo o conjunto do time de marketing mais processos de venda da sua empresa. Quando você olha de forma isolada o CAC, você consegue metrificar quanto você está pagando para conseguir um cliente. Já o LTV de forma isolada mostra o quão fidelizados ou qual o potencial de compra dos seus clientes ao longo da vida deles, como cliente do seu negócio. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar ainda como calcular o CAC e o LTV. E eu já vou deixar um vídeo na sequência onde eu vou analisar o CAC e o LTV do meu negócio na prática. Bom, e agora? O que eu preciso para calcular o CAC e o LTV? Então, eu estou aqui com uma planilha da minha empresa, onde eu estou mostrando aqui, já está tudo pronto, né? Tudo calculado aqui, o CAC, o LTV para 2 e para 4 anos. Né? A gente vai chegar numa planilha bem similar a essa aqui, mas o que a gente precisa para poder chegar nessa planilha? Bom, primeiro, quando você cadastrar o teu cliente, então vamos supor que chegou um cliente na loja e ele é o José Pedro. Eu preciso, no cadastro desse cliente, informar qual foi o método de abordagem dele. Alguns sistemas trazem essa possibilidade, outros sistemas não trazem essa possibilidade. Bom, eu estou aqui no meu sistema e dentro do meu sistema, eu estou aqui em novo cliente, né? Estou simulando aqui como se eu fosse fazer uma nova venda e eu vou cadastrar um cliente novo aqui. Então vamos supor lá que eu vou cadastrar o José Pedro, como eu estava mostrando ali. Ele tem aqui no campo para mim, ó, abordagem, onde eu seleciono qual foi o método de abordagem que esse cliente veio. E aqui a gente pode perguntar, muitos lugares que você já vai hoje, eles já perguntam, né? Ah, como que você conheceu nossa loja? Por quê? A pessoa precisa metrificar isso. Até para saber se está dando resultado, qual é o melhor caminho, né, para ela seguir. Então aqui eu já seleciono, quando eu vou cadastrar aqui o cliente, eu sempre marco aqui qual foi o método de abordagem que trouxe esse cliente até a minha loja. E aí ele fica registrado. Toda vez que o cliente vier, eu consigo tirar um relatório, né, de vendas ali, eu consigo ver qual método de abordagem continua me trazendo novos clientes e qual método de abordagem parou de trazer clientes. Beleza? Então, é importantíssimo, tá, vocês estarem informando em um sistema, ou se vocês usam o Excel, é até mais fácil, né, porque basta inserir ali no Excel qual foi o método de abordagem, para vocês poderem estar calculando o CAC e LTV. Você até pode calcular o CAC e o LTV geral da sua empresa, se você colocar todos os custos, né? Mas não é o melhor caminho e eu vou mostrar isso para vocês no vídeo de analisando o CAC e o LTV. Como às vezes você tem alguns dados que são meio traiçoeiros. Eles informam uma realidade um pouco deturbada, tá? Um cenário um pouco deturbado. Mas a gente vai chegar no próximo vídeo aí. Então, quando você já tem todo o método de abordagem informado, bom, e aí eu venho aqui para os relatórios do meu sistema, né? Ele me traz 2 relatórios, né? Eu preciso juntar esses 2 relatórios, inclusive. Eu não vou estar podendo mostrar para vocês como que faz para calcular, porque tem informações sensíveis aqui. Então veja que tem colunas ocultas, né? Tem CPF do cliente, tem nome completo, tem alguns dados aqui que não posso vazar, né? É ruim. Então, mas o que você precisa? Do nome do cliente, um relatório que tenha nome de cliente, quantidade que ele comprou, pode ser por compra ou pode ser tudo compilado, né? Então aqui no caso, o Michel da PS Tintores, ele comprou R$65 e depois o Michel da PS Tintores voltou e comprou mais R$2. Então são 2 vendas, né, para o Michel da PS Tintores. Isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque o ticket médio vai sair disso aqui, né? E você também precisa ter uma que tenha o nome do cliente, ó, Michel da PS Tintores, qual foi o método de abordagem dele. Então, o Michel da PS Tintores é um fornecedor meu, né? Ele fez 2 compras, valor total R$67. Aqui eu usei algumas fórmulas, né? Mas eu não... basicamente assim, qual que é a ideia, né? Conte C. Então, aqui é um conte C, contando quantas vezes esse nome de cliente repete naquela tabela. E o valor total é um soma C, quantas vezes daquele cliente, né? Desse cliente aqui nessa lista, com esse valor aqui. Beleza? Bem simples, bem tranquilo mesmo. Soma do valor total e soma quantidade aqui que repete de vez o número do cliente. Fechou? Só isso, bem simples. E ele já traz aqui quantidade de compras por cliente e valor total por cliente.
Aí, em cima dessa planilha, que a gente vai gerar essa planilha aqui, tá? Como eu não quero vazar dados sensíveis do meu cliente, eu vou estar utilizando uma planilha que eu pedi para o chat GPT gerar, tá? Então, o primeiro passo, com todos esses dados, a gente vai precisar gerar uma planilha exatamente como essa aqui, que vai ter quantidade de clientes, quantidade de compra e valor total em compras. Caso o seu sistema já te traga um relatório que venha com essas informações, você pode pular para a parte bruta mesmo de como calcular ticket médio, custo de aquisição, CAC, LTV, né? Então, mas eu vou estar mostrando esse primeiro passo aqui também. Então, eu pedi aqui para o chat GPT gerar. Eu vou escolher essa planilha aqui que tem um spoilerzinho, né? Então, tá aqui. Eu pedi para o GPT criar uma planilha para mim. Então, o que você precisa? O nome do cliente, né? E isolado, né? Valor total de compra dele, método de abordagem e quantidade de compra, tá? É isso aqui que você precisa. Com essa planilha, a gente vai selecionar ela inteira, ó, inserir, tabela dinâmica. O método de abordagem vai na linha, que aí eu coloco ele aqui, né, para a gente poder estar olhando na linha as informações. Nome do cliente eu vou jogar aqui em valor. Veja que ele já vai trazer como contagem, porque você não consegue somar nomes, né? João mais Pedro, não tem como somar. Então ele faz uma contagem desses nomes isolado. E eu consigo ver que eu tenho 500 clientes na planilha, 87 da Amazon, 76 do Facebook Marketplace, etc, né? Quantidade de compra, eu vou jogar aqui em valores, aí ele traz como soma, né? Ele somou a quantidade de compras que cada cliente fez, e o valor de compra como soma aqui também. Só para ficar mais bonitinho, eu vou mudar o formato do número aqui para moeda, beleza? Só para ficar mais bonitinho aqui. Fechou? Vou tirar esse vazio aqui só para não ficar incomodando visualmente. Beleza? Aqui está então a nossa primeira planilha base do que a gente precisa. Contagem de nome, soma de quantidade e soma de valor de compra. Então, quantidade de clientes, quantidade de compras por cliente, soma valor total. Beleza? Só dar uma ajeitadinha aqui para ficar mais bonitinho. Fechou. Então, o que a gente precisa? Primeiro passo, frequência de compra. Então, qual foi a frequência de compra? Então, eu tenho aqui que a célula C4 dividido pela B4. Por quê? Porque a frequência de compra é quantas vezes, em média, um cliente de uma determinada abordagem vem na minha loja comprar. Então, veja que aqui nesse exemplo hipotético, ó, está dando uma média de 5,4 vindo da Amazon, 5,3 vindo do Facebook Marketplace, 5 da fachada e assim sucessivamente, né? É claro que assim, é uma planilha bem fictícia mesmo, porque a gente sabe que normalmente a Amazon, o cliente vem e compra uma vez, se ele comprar 2 vezes de você, é um caso muito isolado, mas normalmente o cliente vem e compra 1, 2, 3 vezes, só é bem poucas vendas e não 5 como está aqui nesse relatório, né? Então a gente calculou aqui a frequência de compra. Só que esse relatório, ele é de um determinado período de tempo. Então, vamos considerar aqui que esse relatório, eu tenho aqui 6 meses de dado de informação. E para eu calcular o CAC e o LTV, eu preciso de um período de 1 ano, né? Pelo menos aí 1 ano é o período recomendado. Então, como eu tenho o período aqui de 6 meses, eu vou fazer todos os números aqui para baixo, no frequência de compra vezes 2. Então, frequência de compra anual, beleza? Então, vai ser esse aqui vezes 2. Fechou? Então, agora eu tenho a frequência de compra anual. Então, isso me traz que cada cliente que vem pela Amazon, em média, vai fazer 11 compras no ano. Obviamente, é fictício, mas vamos se atentar a esses números que aqui estão. Agora, a gente vem para a próxima etapa, para a gente poder calcular o CAC. Eu já tenho quantidade de clientes que vieram do método. Para eu calcular o CAC, está faltando quanto eu gastei. Então, custo aquisição de... Vamos colocar só custo de aquisição, só para não misturar aqui com o CAC, que vai vir do lado. Então, quanto que eu gasto para vender na Amazon? Eu não gasto nada. Então, se eu não gasto nem com anúncio, que é o meu caso aqui, meu custo aqui é 0. Facebook Marketplace. Eu também não gasto nada. Eu mesmo tiro a foto, eu coloco ali a informação no sistema e eu vendo. Se você quiser inserir informações do teu custo por hora, legal,
sem problema nenhum, tá? Dá pra colocar, até recomendo que você faça isso, mas aqui de forma didática e dinâmica eu vou estar colocando 0, tá? Fachada. Bom, vamos considerar aqui que essa fachada dessa empresa aqui, ela custou 10 mil reais. É um exemplo hipotético, né? Vou colocar aqui 10 mil reais, deixa eu formatar tudo para valores aqui. Google. Bom, Google, meu negócio, não custa nada, né? Só você colocar ali as informações de foto. Instagram também não custa nada. E de visita externa, vamos dizer que em 6 meses a gente gastou um tanque de combustível por mês, mais ou menos 300 reais por tanque, 1.800. Vamos considerar isso aqui. Mais uns catálogos, aí umas coisinhas, uns brindezinhos que às vezes a gente leva, né? 4.500. Pronto, fechou. Aí é que está o custo total. Vai ser uma soma. Beleza? Agora a gente vem para o CAC. Então, o CAC é custo de aquisição de cliente. Então, é o custo dividido pela quantidade de clientes. Então, B4. Então, vamos lá, recapitulando. Custo total de aquisição dividido pela quantidade de clientes. E aí, veja que a maioria, o CAC é 0, né? Deu tracinho aqui porque eu não gastei nada para conseguir esses clientes, né? Mas eu tenho 2 métodos aqui. Um que é a fachada, 120 reais, e a visita externa, 64,29. Se eventualmente aqui você está colocando dinheiro no Instagram, tá? É importante você informar aqui quanto que você está colocando. Vamos supor aqui que eu já gastei 8 mil de anúncio, ele vai gerar um CAC aqui, tá? E é importante você ver isso, por quê? Pensa o seguinte, a fachada é interessante porque a fachada você coloca ela hoje, ela vai ficar 2, 3, 4, 5, 10 anos, 15 anos, né? Dependendo do nível da fachada que você montou, da qualidade da fachada, dura anos. E conforme for vindo mais cliente, esse CAC ele vai diminuindo, né, ao longo do tempo. Já o CAC do Instagram, se você gasta com anúncio, você tem que ficar colocando esse dinheiro ali o tempo inteiro, né? Você tem que estar ali colocando. Então, isso aqui é importante vocês também terem em mente que aqui no nosso exemplo hipotético, o Instagram eu não gastei nada, mas para você ter giro em algumas plataformas, em alguns métodos de abordagem, você precisa estar sempre colocando dinheiro, né? Já outros, você faz um investimento inicial, como foi o caso aqui da fachada, e só. E aí você vai colhendo esse fruto com o passar do tempo. Fechou? Então vamos zerar aqui, no caso do Instagram, 0, né? E aqui a gente calculou o CAC. E agora para a gente calcular o LTV. Bom, o LTV é o Lifetime Value, né? Então, Lifetime Value. Para a gente calcular o Lifetime Value, eu preciso saber o valor e eu preciso saber o tempo. Como que eu faço para saber o valor no tempo? Como que eu faço para determinar quanto tempo esse cliente vai ficar dentro da minha empresa? Isso aqui, a gente tem que ter uma experiência estratégica comercial da empresa muito grande. Porque você vai ter um cliente que vai ficar 1 ano, você vai ter um cliente que vai ficar 3 anos, você tem um cliente que vai ficar 5, 10, 15, 30, 50, né? Então, os clientes eles vão ficar um determinado tempo. Se você tem um cliente novo aí, que você conseguiu, ele tem 20 anos e ele, vamos supor que ele morra aí com 70, né? Vai morrer aí com 70 anos, são 50 anos que ele tem potencial de ser seu cliente. Agora, sendo seu cliente efetivamente falando, aí é mais difícil, porque você pode contar ele com... Ele comprou hoje de você, aí ele virou seu cliente, compra de novo. 3 anos, aí vem um vendedor teu que já estava num dia meio mal, o cliente foi lá na loja, o vendedor brigou com o cliente foi embora e nunca mais compra de você. Você perdeu o cliente, né? Então você precisa ter uma base, uma ideia, uma estimativa de quanto tempo esse cliente vai ficar no seu negócio. Eu gosto de quando a gente não tem essa informação, né? De partir do pressuposto de 2 anos e de 4 anos, tá? Eu sempre parto desse pressuposto porque se der resultado aqui com 2 e com 4 anos, muito provavelmente você vai dar certo, né? Porque tem clientes aí que ficam fidelizados por muito mais tempo do que isso. Mas vamos considerar aqui um LTV de 2 anos e um LTV de 4 anos. Então fica assim, ó. LTV de 2 anos e um LTV de 4 anos. Beleza? Ó, antes da gente fazer isso aqui, vamos calcular também o ticket médio. Ticket médio é a soma do valor total dividido pela quantidade de compras do cliente. Então, vai ser D4 dividido por C4. Aí que eu tenho o ticket médio. Então, veja que assim, esse planilha que o GPT fez aqui ficou bem ruinzinha, né? É uma média de R$36 por compra. Talvez aqui uma farmácia, né? Uma farmácia pode ser que tenha um ticket médio mais ou menos assim.
Então, ele já gerou aqui o ticket médio de cada compra e agora a gente vem para o LTV. Então, vamos lá. Se eu sei que o meu ticket médio é de R$ 36,76 e eu sei que, em média, esse cliente vai fazer 10,8 compras por ano e eu estou fazendo aqui o meu LTV para 2 anos, essa é a fórmula. Ticket médio vezes frequência de compra anual vezes o período que a gente está determinando de LTV. 2 anos aqui. Então, 794,32. Esse é o LTV para a Amazon, né? A gente arrasta a fórmula aqui, beleza? E para 4 anos, ticket médio vezes frequência de compra anual vezes 4 anos. Pronto. Aqui está o nosso LTV. CAC e LTV calculado. Pô, Renan, e agora? Como é que a gente faz para analisar? Analisar é o próximo vídeo que eu vou deixar aqui no encardzinho para vocês estarem olhando. E ali eu também vou calcular o ROI de cada método de abordagem. Lembrando que isso daqui é uma planilha fictícia e para o próximo vídeo eu vou estar usando essa planilha aqui, que são os dados reais da minha empresa. Fechou? Bora para o próximo.